E vamos, a partir de agora, a gente começar uma aula sobre o assunto de geografia. Nós temos como tema a pandemia de importância internacional Covid-19, uma observação sobre a movimentação geográfica do coronavírus no estado da Bahia. Para tanto, vão estar subsidiados informações que estão sendo elaboradas e publicadas pelo GeoTer. O GeoTer é o grupo de estudo do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano, na cidade de Santa Inês. Eles têm feito um excelente trabalho, inclusive eu sugiro para você, tem um endereço aí no Instagram, GeoTer IF Baiano, você faz a pesquisa aí, você vai ter acesso aos casos confirmados do coronavírus Covid-19 no estado da Bahia, com um histórico. Eles têm feito uma atualização quase diária, trabalho muito bem elaborado, e vai servir de subsídio para a gente fazer aqui essa explanação sobre esse assunto, contextualizando aí a matéria, a disciplina de geografia, com um problema de implicações sociais, econômicas, geopolíticas muito forte, que é essa questão do Covid-19, sem falar sobretudo a importância de saúde para a vida das pessoas, e vamos fazer essas observações aqui sobre como se tem dado o comportamento do ponto de vista da movimentação geográfica do coronavírus no estado da Bahia. Sabe-se que o primeiro caso aconteceu na cidade de Feira de Santana, segundo o registro da CESAB, no dia 6 de março deste ano. Foi a chegada do coronavírus no estado da Bahia. Ele que tinha começado lá entre novembro e dezembro na China, depois chegando à Itália, outros países, e acabou desembarcando no Brasil e na Bahia precisamente no dia 6 de março de 2003. A gente vai observar, temos um mapa aqui, inclusive eu baixei lá, informações do GeoTer. Aconteceu justamente o primeiro caso na cidade de Feira de Santana, minha terra natal, Feira de Santana, aconteceu aí, infelizmente, esse primeiro caso, mas foi logo identificado, uma senhora que tinha ido para a Itália, e as pessoas ficaram fazendo essa observação. Mas logo o vírus ele começou a aparecer em outras cidades do nosso território. Eu tenho aqui a atualização do mapa dos casos confirmados do coronavírus Covid-19 no estado da Bahia, de 29 de março de 2020. Não está exatamente no início, mas aqui já dá para a gente uma ideia de como se deu essa movimentação, como foi a chegada do vírus na Bahia. Em Salvador, aconteceu a chegada dele no dia 13 de março. Em Feira de Santana foi no dia 6. E 7 dias depois, Salvador, a capital do estado, registrou o primeiro caso. Aqui na fotografia estatística do dia 29 de março, nós temos um total de 22 municípios, onde já havia registro de casos. 22 municípios. Salvador já aparecia aqui com o maior número, capital do estado, cerca de 3 milhões de habitantes. Normal, lá muita gente do interior aflui para lá, então Salvador estava aqui sendo um dos grandes focos de disseminação do vírus, na oportunidade com 103 casos, em 29 de março. Tínhamos outros focos. No sul, Porto Seguro tinha 10 casos registrados no dia 29 de março, sendo que na cidade de Feira de Santana, embora tenha sido a primeira cidade do estado da Bahia, dos 417 municípios,
que tinham registrado o caso, Feira chegou ao dia 29 de março com 9 casos, portanto atrás de Porto Seguro. Também Lauro de Freitas, ali vizinho a Salvador, tinha mais 11 casos. E temos também aqui a cidade de Lauro de Freitas, portanto 11 casos, Porto Seguro 10 e Feira. Essas cidades que tinham o maior número de registros da ocorrência do Covid-19. Então nós temos Salvador e Feira, região metropolitana, aqui no leste do estado. Se você puder ter acompanhamento a esse mapa, já indiquei para você que os subsídios para essa explanação estão no Geoter IF Baiano, aí no Instagram. Você pode fazer essa pesquisa aí, se você quiser, né, também acompanhar melhor esse raciocínio aqui. Assim, é importante porque a gente vai ter outros momentos com essa explanação. Temos como objetivo registrar, né, a chegada do vírus na Bahia, como se deu a sua movimentação geográfica, a velocidade dessa movimentação e, por fim, vamos tentar fazer aqui, com base na observação da movimentação geográfica, fazer uma projeção em relação aos municípios que ainda bem, que não registraram nenhum caso do coronavírus. Então a gente vai fazer essa projeção. Para isso a gente precisa seguir o passo a passo aqui. E se você quiser também acompanhar melhor isso, ter acesso a todas as informações divulgadas pelo pessoal do Geoter, aí parabéns ao pessoal da coordenação do curso de licenciatura em Geografia aí da cidade de Santa Inês, né? O IF Baiano Campus Santa Inês, aí no Vale do Jiquiriçá. Então aqui dia 29 de março a gente temos 22 municípios, sendo que Ilhéus e Itabuna e Juazeiro tinham 2 casos, Prado 3, Feira de Santana 9, Lauro de Freitas 11, Porto Seguro 10, Salvador 103. Nós tínhamos aqui, portanto, com mais de um caso, nós tínhamos apenas 4, 5, 6, 7, 8 cidades. 8 cidades dos 417 municípios da Bahia, no dia 29 de março, apenas 9 cidades tinham mais de um caso. Tínhamos 13 cidades com um caso e, portanto, aí nós tínhamos quase 400 municípios, sem registrar nenhum caso, mais precisamente 395 municípios que não registravam no dia 29 de março absolutamente nenhum caso de Covid-19. Então a gente observa aqui que temos essa questão aqui em Salvador, no leste, região metropolitana, temos uma certa concentração no sul do estado, Porto Seguro, Itamaraju, Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas, e também no oeste nós tínhamos Barreiras e no norte Juazeiro. Então a gente vê aqui a movimentação do vírus acontecendo a partir do leste, Salvador sendo o principal foco, com 103 casos. Nós temos ao sul Porto Seguro também se destacando como a segunda cidade com o maior número de casos de coronavírus no sul do estado. Temos Barreiras, na época aparecendo com apenas um caso, mas eu cito aqui Barreiras porque é a porta de entrada do coronavírus no oeste do estado. Barreiras, no dia 29 de março, era a única cidade de todo o grande oeste do estado da Bahia que tinha registro do coronavírus. Bem distante de Barreiras, nós tínhamos Canarana, ali no meio do nada, assim, no centro do estado da Bahia. Canarana estava ali com um caso registrado. Bem no centro do estado da Bahia, Canarana com um caso registrado. Eu digo assim, interessante, porque no centro, de repente, alguém, não sei, talvez algum visitante passando por lá foi diagnosticado, né? Mas foi registrado um caso ali em Canarana, tínhamos registrado no dia 29 de março.
e a gente vê também o sul-sudeste do estado. Então, essa é a entrada do coronavírus na Bahia. Juazeiro ao norte, Barreiras a oeste, Porto Seguro, Itamaraju e Teixeira de Freitas se destacando no sul, e a leste nós temos Salvador, região metropolitana, também a cidade de Feira de Santana. É o status aí do coronavírus no dia 29 de março, com 395 municípios que ainda não registravam nenhum caso. E outra observação aqui que a gente faz é que em relação a percentual, no dia 29 de março, havia apenas 5,28% dos municípios com registro de coronavírus. Apenas 5,28%. Portanto, cerca de 95% dos municípios do estado ainda não registravam nenhum caso do coronavírus no estado da Bahia.